Olá, no Café PT de hoje a gente fala sobre a lei das cotas no serviço público. E quem bate esse papo com a gente é a deputada federal pelo PT do Paraná, Carol D'Artora. Já preparou o seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Deputada Carol D'Artora, seja bem-vinda ao Café PT, como vai? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Deputada, vamos falar então sobre o projeto de lei das cotas, no serviço público, que amplia de 20% para 30% das vagas em concursos federais para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. O projeto é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e substitui a lei de cotas no serviço público, que inclusive perdeu vigência agora no mês de junho desse ano. Qual a importância de ser relatora desse projeto, deputada? A importância é pensar que é a continuidade de um trabalho, porque venho fazendo educação para as relações étnico-raciais há um bom tempo já no meu estado e até mesmo fora dele, e essa necessidade de educar para as relações étnico-raciais que fala sobre a necessidade da gente ter um projeto como esse, um projeto que é sobre reserva de vagas para pessoas negras, e agora tive a honra de relatar esse projeto aqui na Câmara, mas com aprimoramentos previstos no texto, que foram aprimoramentos que a gente pensou ainda lá atrás, quando eu aprovei cotas no âmbito municipal na cidade de Curitiba. Perfeito. Então, quando a gente aprovou cotas nos serviços públicos em âmbito municipal lá em Curitiba, a gente entendeu que era necessário fazer essa reserva de vagas também para pessoas indígenas, porque são também essas pessoas que são impactadas pelo racismo da nossa sociedade. Exato. Então, essa é a importância de ser relatora. A gente fez essa proposta de aprimoramento do texto. Essa proposta de aprimoramento embasou o Ministério da Gestão e Inovação, que também embasou o texto que o senador Paulo Paim aprovou no Senado. No texto que ele aprovou no Senado, então foram feitos esses aprimoramentos, a ampliação da reserva de vagas de 20% para 30% e a inclusão de pessoas indígenas e quilombolas. E também no texto que foi aprovado no Senado, a gente garantia as bancas de heteroidentificação. O que são as bancas de heteroidentificação? São essas comissões que têm o caráter de evitar fraudes, porque nas avaliações que a gente fez sobre a lei anterior, que perdeu a vigência, mas que foi uma lei importantíssima, a gente percebeu que haviam muitas fraudes, muita falsidade ideológica, algumas pessoas se dizendo negras e não era, simplesmente para burlar o processo ali e adquirir essa vaga. Então isso é uma coisa muito injusta, um projeto que já vem para corrigir uma distorção, para promover justiça, ser deturpado pelas fraudes. Então, no texto que a gente aprovou no Senado, a gente garantia as bancas de heteroidentificação. Perfeito. E agora tivemos a honra, a alegria de aprovar o projeto também na Câmara. Aprovamos no mês de novembro, no Novembro Negro. Isso, esse mês onde a gente uma data simbólica, inclusive. Exatamente. Esse mês onde a gente faz todos os debates sobre a questão do racismo no Brasil, Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi. Então a gente comemorou muito, no movimento negro, mas não só, todas as pessoas antirracistas, todas as pessoas que conseguem compreender a urgência de combater e de superar a desigualdade racial no Brasil comemoraram. Deputada, para a gente contextualizar, então o projeto ele foi aprovado no Senado, depois ele foi para a Câmara, passou por algumas modificações, como a senhora acabou de citar. Exato. Foram duas alterações. Foram duas alterações. A gente pode citar essas alterações? Sem dúvida. Muito bom citar. A gente tem uma aqui que a senhora catou duas alterações ao texto, para garantir a aprovação no Congresso da Câmara. A primeira foi a redução de 10 para 5 anos no tempo de revisão da política, correto? Não é tempo de revisão, é tempo de avaliação. Ah, ok. Então, algumas bancadas apresentaram
muitas obstruções, bastante dificuldade, assim, tentaram dificultar muito a aprovação do projeto. Perfeito. E aí uma das exigências que eles fizeram a gente previa uma avaliação em 10 anos. E aí eles exigiram para aprovação uma avaliação em 5 anos. O que não cria nenhum prejuízo para nós, não é nenhum problema avaliar. A questão é que é uma avaliação que vai ficar incompleta, porque em 5 anos a gente não consegue entender de fato os efeitos da lei. Entendi. Mas também enfim, isso não apresenta um prejuízo à lei em si, não altera a essência do projeto, mas também a gente tem a expectativa de retornar o texto original novamente no Senado. Perfeitamente. E a outra alteração, né, referente ao texto que foi aprovado no Senado, que foi retirada da previsão de procedimentos de confirmação complementar à autodeclaração com participação de especialistas, que tem a ver com essa comissão aí que a senhora também falou, não é isso? Sim, com as bancas de heteroidentificação. As bancas de heteroidentificação, que seria na prática algumas pessoas que seriam, obviamente, estariam aptas para poder avaliar se aquela pessoa que se declara preta ou parda, ou se realmente indígena, ou quilombola, se enquadra realmente nos critérios para que seja de fato. Exatamente. Não é isso? E aí também foi uma discussão muito difícil e que aponta, mais uma vez, para a necessidade urgente de letramento racial na nossa sociedade, que é compreender o quanto essa sociedade é impactada, né, por essa desigualdade, que sem políticas de ação afirmativa, como a política de cotas, sem políticas como essa, a gente não avança, como país, a gente não se desenvolve. E aí apresentar essas mesmas bancadas que criaram bastante dificuldade, elas apresentaram esse desconhecimento profundo mesmo sobre as relações étnicas, esse desconhecimento sobre como o Brasil é um país impactado pelo colorismo, o quanto o racismo no Brasil ele é de marca, ou seja, e quem quiser entender e estudar melhor sobre isso pode ler um sociólogo que se chama Horaci Nogueira, que pesquisou e demonstra como o preconceito no Brasil é de marca, ou seja, quanto mais próxima do estereótipo negro a pessoa é, mais discriminação ela sofre, mais impactada pelo racismo ela é. Se a textura do seu cabelo é mais crespa, se a sua pele é mais escura, então ela vai ser afetada diretamente e mais fortemente pela discriminação racial. Então é por isso que a gente precisa ter essas comissões, essas bancas de heteroidentificação. Sim. Então no texto do Senado ele foi aprovado com a banca e para a aprovação do texto na Câmara, nós tivemos que abrir mão da banca, porque as discussões que apresentaram essas bancas serão comissões de julgamento, como é que a gente vai julgar a raça das pessoas, né? Isso. Então, assim, um desconhecimento profundo, porque, na verdade, a discriminação racial, ela já é um julgamento em decorrência da raça. O que a gente faz com as cotas, com a reserva de vagas, é fazer uma discriminação positiva. Porque existem essas duas coisas, você pode distinguir as pessoas positivamente ou negativamente. Então, com as cotas, a gente faz uma distinção positiva, ou seja, a gente identifica quem são aqueles que são impactados pela discriminação e faz uma discriminação em que eles poderão ocupar espaços que lhes são negados em decorrência do racismo. Como é que foi? E aí, enfim, desculpa, mas aí, enfim, essa falta de conhecimento sobre a questão racial, então a gente abriu mão, mas a gente já tinha uma compreensão de que eles entrariam nesse ponto. Então, fui orientada pela ministra Esther, né, e sua assessoria no Ministério da Gestão, que para nós não seria um problema abrir mão desse ponto. Por quê? Porque a lei anterior já não previa as bancas, e as bancas foram realizadas no Brasil inteiro. Sim. Então, por outros meios. A gente queria trazer mais segurança jurídica para as bancas, e por isso ela estava no texto, né, na Câmara. A gente abriu mão. Mas a gente, eles nem perceberam que a gente deixou uma brecha no texto falando sobre a necessidade de evitar fraudes nos processos administrativos dos concursos. E isso permite que, mesmo que a gente não retome as bancas no Senado, que é muito possível, mas mesmo que a gente não consiga retomar as bancas de heteroidentificação no texto agora que ele retorna para o Senado, a gente ainda pode realizar as bancas por instrução normativa, porque elas fazem parte
desse processo administrativo dos concursos para que a gente evite fraudes, por exemplo, como a pessoa apresentar um documento falso, Claro. que é falsidade ideológica. Exatamente. E aí, mais uma vez, uma pessoa que vai fazer concurso se diz negra e não é, isso é falsidade ideológica. É isso aí, você continua com a gente, porque depois do intervalo a gente continua falando sobre o projeto de lei das cotas no serviço público. Café PT volta já já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se a notícia para o trabalhador e para a trabalhadora está no jornal PT Brasil. Ao vivo de segunda a sexta às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Muito bem, já estamos de volta aqui no Café PT, muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos falando sobre o projeto de lei das cotas no serviço público, que amplia de 20% para 30% das vagas em concursos federais para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Está com a gente hoje a deputada federal Carol D'Artora, do PT do Paraná. Quais são as expectativas, né? Agora o texto ele voltou para o Senado depois dessas alterações. Como é que a senhora acredita que ele vai ser apreciado lá no Senado e em quanto tempo que isso deve ser aprovado, mais ou menos? A gente vem articulando a aprovação desses projetos já tem bastante tempo, né? Numa cooperação entre o Ministério da Gestão e Inovação, o Ministério da Igualdade, o Senado e a Câmara. Perfeito. O nosso objetivo era ter aprovado integralmente no dia 20, mas já foi uma vitória muito grande, considerando a Câmara conservadora e difícil que a gente tem. A gente já comemora que foi uma vitória muito grande termos aprovado esse projeto com 265 votos, né, com esse perfil de Câmara que a gente tem. E aprovamos na expectativa que a gente tinha, que era aprovar no mês de novembro, para justamente ter essa comemoração. Então a gente continua nessa mesma articulação para que o projeto, enfim, seja aprovado também no Senado ainda esse ano e que a gente possa sancionar o quanto antes para trazer segurança jurídica para essa política afirmativa, que é uma política que tem o poder de promover transformação estrutural no Brasil. Sim. Então, a gente tem essa expectativa de aprovar ainda esse ano no Senado e, enfim, hoje mesmo a gente está em diálogo para que a gente tenha celeridade nessa aprovação, inclusive porque a lei anterior expirou e a gente teve a gente teve a renovação dela, a gente teve fugiu a palavra? É como se fosse uma prorrogação? Mas não é uma prorrogação. Enfim, mas a lei hoje ela está nesse contexto de insegurança jurídica, né? Porque é uma lei que expirou. Então a gente tem essa pressa para trazer segurança jurídica para esse que é um dos projetos assim com potencial mesmo de trazer representatividade para o serviço público brasileiro e inclusão da diversidade no mercado de trabalho e nos serviços essenciais, né? Porque quando a gente pensa essas reservas de vaga, elas são para educação, para saúde, segurança, então são áreas importantíssimas. Deputada, isso não é uma luta sua recente, né? Já é uma luta antiga, inclusive, né? Como vereadora lá em Curitiba, a senhora já conseguiu apresentar um projeto de lei semelhante a esse lá na capital do Paraná. Sim. E isso já existe lá na prática, né? Fala pra gente como é que foi também essa luta lá e agora que a lei já existe no âmbito municipal, como é que está sendo hoje
para os curitibanos e como é que está sendo feita a fiscalização, inclusive, para o cumprimento dessa lei lá? Então, é uma luta antiga que não é minha, né? Ela é muito anterior à minha. É a luta da população negra no Brasil por inclusão, uma luta dos profissionais negros, uma luta do movimento social negro. Então, ela é muito anterior a mim. Uma luta que já veio lá nas cotas nas universidades, que também é esse projeto incrível, né? As cotas nas universidades já mudaram a cara de muitos espaços brasileiros, inclusive da própria universidade. Então, essa luta antiga, né, pelas políticas antirracistas, pelas políticas afirmativas, eu faço parte disso porque sou uma mulher preta, fui eleita dessa forma, em 2020 fui a primeira vereadora negra de Curitiba, em 2022 eleita a primeira deputada federal negra do estado do Paraná, então essa luta ela tá colocada aqui, meu mandato sintetiza muito desses anseios e desejos, né, do movimento negro no Brasil. Então é uma continuidade, né? Foi uma continuidade. A aprovação desse projeto aqui, ter sido relator aqui, foi uma continuidade desse trabalho que a gente vem realizando há muitas mãos e há muito tempo. Lá em Curitiba também foi uma articulação gigante que a gente fez. A gente fez uma articulação, inclusive, nacional para aprovar cotas no âmbito municipal. Aprovamos e até hoje a lei lá está vigente. A gente também colocou lá um prazo para avaliação, foram 10 anos, se não me engano, também lá para avaliação. Então a gente está com a lei vigente lá há pouco tempo, mas pouco tempo que já trouxe muitos resultados. Hoje eu recebo mensagens de educadores negros, de profissionais da saúde negros, que hoje estão atuando no âmbito municipal e que prestaram seus concursos, fizeram seus concursos por essa política, né? Então, é uma política bem sucedida onde quer que ela foi aplicada no mundo inteiro. Outros países do mundo também aplicam políticas de reserva de vagas para mulheres, para grupos étnicos, e isso nunca foi um prejuízo em nenhum lugar. A política de cotas, a política afirmativa, ela só traz benefícios, né? Porque essa política que é um instrumento forte de combate à desigualdade. A gente tem o desejo agora, eu gosto de sonhar, e o meu sonho agora é garantir garantir cota de gênero. Porque a desigualdade para as mulheres também ainda é muito grande, né? Isso é verdade. Mas vamos trabalhando. E também só queria reafirmar que essa inclusão da população indígena também foi muito significativa, porque a população negra é subrepresentada em todos os espaços, mas os povos indígenas muito mais. Sim. Então, essa ampliação também é uma coisa que enriquece, né, a lei, nesse sentido. É isso aí, você continua com a gente, depois do intervalo a gente continua falando sobre o projeto de lei das cotas no serviço público. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? É isso aí, já estamos de volta aqui no Café PT, hoje conversando com a deputada federal Carol D'Artora, do PT do Paraná, sobre o projeto de lei de cotas no serviço público. Colher os frutos disso e ver que realmente as pessoas estão sendo transformadas, né, com medidas como essa, né?
Isso é realmente muito importante. Deputado, eu sei que o seu tempo está curtíssimo aqui, mas antes da gente encerrar, tem uma pergunta também que é super importante, que eu acho que vale a pena a gente falar, é que a senhora também apresentou um projeto que institui a Política Nacional de Proteção a Parlamentares em Situação de Risco, né? Risco, vulnerabilidade e vítimas de violência política de gênero e de raça. Inclusive, há pouco mais de um mês, a senhora e outros parlamentares foram vítimas, né, de ataques racistas e até mesmo de ameaça de morte. Inclusive, um dos suspeitos desses ataques ele foi preso recentemente. Queria que a senhora só pudesse explicar um pouquinho como é que essa política ela vai atuar para diminuir esses ataques. Eu propus esse projeto foi um dos primeiros projetos que eu propus aqui na Câmara Federal assim que cheguei. Por quê? Porque mesmo antes de assumir como vereadora, lá em 2020, eu já tinha sido ameaçada de morte. E ao longo dessa trajetória, hoje eu estou indo para 4 anos na política institucional. Tive 2 anos de vereadora, estou fechando o 2º ano como deputada. Ao longo dessa trajetória, o número de ameaças, o número de violência racista que eu recebo via redes sociais, via WhatsApp e até mesmo presencialmente, porque eu costumo dizer que o racismo ele é ao vivo, né? O que a gente vê nas redes sociais é só a ponta do iceberg, porque o racismo ele São aquelas acontece... pessoas que ainda têm coragem de expor o racismo ali, né, nas redes sociais. Mas o racismo ele acontece mesmo ao vivo. Exatamente. Então, eu percebi, fui percebendo os impactos dessa violência na trajetória política. Fui percebendo os impactos dessa violência em como ela vai coibindo, em como ela vai minando a atuação política, restringindo, intimidando e chega no ponto de afetar a saúde mental. Claro. Eu fui muito afetada porque o que eu sofri foi um terror psicológico mesmo. Então eu comecei a sofrer esse terror antes de assumir como vereadora e isso foi se sobrepondo. Então, há um mês atrás, se não me engano, comecei a receber novamente essas ameaças do mesmo que ameaçava lá atrás, da mesma pessoa. Da mesma pessoa. Olha Na verdade, só. é uma rede. Sim. É uma rede neonazista, isso foi constatado. E essa pessoa ameaçava outros parlamentares, inclusive já ameaçou o presidente Lula, ameaçou o deputado Boulos, ameaçou a deputada Thalíria Petroni, ameaçou a deputada Bruna Rodrigues, enfim, tem uma lista gigante, deputada Duda Salabert, enfim, né? E aí eu propus esse projeto, né, que é o protocolo que cria um protocolo de proteção a parlamentares ameaçados, e também ampliando a compreensão do que é a violência política de gênero, para compreender de ter medo de estar em público, de ter medo, enfim, né, de andar na rua. E para um parlamentar é muito ruim, porque nós somos figuras públicas. Então esse protocolo ele tem esse viés, né? Olhar quais são os mecanismos de proteção que a gente tem que implementar para que mulheres negras, pessoas LGBTs que estejam em espaços de decisão sejam protegidos e tenham garantidos os seus, enfim, o seu fazer político, a sua atuação parlamentar. Perfeitamente, deputada. A gente gostaria de conversar mais tempo aqui, né, mas eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente no Café PT. O espaço está aberto para a gente conversar sobre estes e outros temas também, viu? E seja sempre bem-vinda aqui ao Café PT e à TV PT. Valeu, muito obrigada. Eu fico feliz de poder falar aqui um pouquinho e compartilhar esse trabalho. Maravilha. E para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Café PT.